vetor R, que é menos, eu posso dizer isso aqui é menos o rotacional do W. Vou colocar assim. Então eu vou dizer, vamos dizer que as coisas fiquem assim. Então essa equação, só dando nome às coisas, essa equação pode ser desdobrada em duas. Sabe? Essa equação está me dizendo, então se eu pegar essa equação, que não, o sentido dela então, é a propagação de um spin de massa zero, ela tem duas informações que saem daí. Se eu pegar a componente μ igual a zero, ela está me dando isso aqui, dμ W μ zero igual a zero. Então essa equação aqui vai ser, só pode pegar, como isso aqui é zero, aqui só pode ser índice espacial W μ zero igual a zero. Isso aqui é uma divergência no espaço euclidiano, mas vamos botar esse aqui. Bom, agora esse aqui está no espaço do bicórdio. Vamos trazer esse cara aqui para baixo. W I zero igual a zero. Quando ele desce o I, ganha um sinal menos. E o zero desce sem problema nenhum. Mas é tudo igual a zero, tudo bem. Eu vou esquecer esse sinal menos porque é igual a zero. E vou trocar de novo de ordem aqui. Isso aqui é W zero I. De novo, tinha um sinal menos, eu joguei fora porque é tudo igual a zero. Só que eu estou interpretando esse W0 embaixo como esse vetor aqui. Então isso aqui, na verdade, no espaço euclidiano, isso aqui é a divergência de um vetor V igual a zero. Então esse vetor V sai daqui, ele tem divergência zero. Então é a primeira informação que sai dessa equação de campo. Vamos para a segunda informação, que é pegar o μ igual a uma componente espacial. Vamos pegar agora μ igual a uma componente espacial J. Então essa equação vai ficar dμ W I J igual a zero. É a segunda informação que sai dessa equação. Então, isso aqui está me dando D0 W0 J. DI WI igual a zero. Então, a mesma coisa, vamos trazer, botar um D0, trazer esses dois para baixo, 0J para baixo, sinal menos que baixou o J. Aqui eu vou baixar o I e vou baixar o J, são dois sinais menos, então não tem problema nenhum. DI WI J igual a zero. Agora, nós associamos esse W e J ao FJ capa RK. Então isso aqui ficou menos 1 sobre C DDT. Desse carinha aqui, W0J, que é para nós esse vetor V. Então isso aqui seria o vetor euclidiano componente J. W0J é o próprio vetor euclidiano. E aqui mais DI. Mas agora, W e J é esse epsilon J capa vezes esse vetor euclidiano RK. Onde, claro, esse vetor euclidiano R, ele é menos o rotacional, né? Esse R aqui é menos o rotacional do W. Vou deixar assim como igual a zero. Então essa equação que está me dizendo, isso aqui é DI RK, pegando, joga essa derivada vai estar atuando aqui, então eu vou ter I capa, eu vou ter DI, tá? Vou trocar só esse J com esse I aqui, vai dar um sinal menos aqui. Então fica tudo menos, né? Eu coloquei logo o I com o J, então ficou tudo mais aqui. Agora, essa equação aqui, isso aqui nada mais é do que a componente J do rotacional de K. Isso aqui fica DI-RK, DI-RK. Então isso aqui vai ficar componente J. Né? Então eu vou ter basicamente isso, o rotacional de R é igual a menos 1 sobre C ddt de V. Então eu tenho mais essa equação. Vamos coletando as equações aqui. Então, o fato de eu estar propagando um objeto de spin zero, de spin de massa zero, está me dizendo que a partir desse objeto eu posso definir dois vetores no espaço euclidiano, o vetor V e o vetor R, as equações de campo. Então, estamos dizendo que a divergência do V é zero, está me dizendo que o rotacional do V, o rotacional do R,
menos 1 sobre C ddt inteiro. São as duas primeiras informações que eu tirei daqui. Então eu não sei que física é essa. Eu não tenho nenhuma física aí. Estou só fazendo álgebra, estou brincando com representações e dei a única física que eu coloquei aqui ainda foi dizer, ó, tudo isso está descrevendo a propagação de um objeto de spin 1 e massa zero. Eu só sei isso. E saíram esses campos que são automaticamente definidos. Mas vamos ver o que isso pode significar. Não estou falando para nenhuma criança que todo mundo já sabe onde eu quero chegar. Mas só que a gente vai querer ver como é que a associação é feita naturalmente. E aí agora a gente está pegando o fato de ter definido esse objeto, quer dizer, a equação de campo, quer dizer, a propagação, né, de um objeto de spin 1 e massa zero, está aqui. Essa equação se desdobrou exatamente, né? Essa equação se desdobrou nessa equação aqui. Onde esse objeto aqui, W mini, nós vimos, ele é dmi W mini menos dmi W mini. Devido a essa combinação, vem logo uma identidade. A identidade seria essa aqui, d kappa W mini mais dmi W kappa W mini kappa. Mi kappa mi é igual a zero. Então isso aqui não é provado, isso aqui é uma identidade. Do momento que essa equação automaticamente me definiu essa grandeza, eu vejo que essa grandeza, por ter essas derivadas aqui, ela satisfaz a essa identidade. Então isso aqui é uma identidade a partir disso aqui, não é uma igualdade, é uma identidade. Tá? Substituindo em cada termo essa definição, todos os 6 termos se cancelam entre si. Então isso aqui é uma identidade que nós chamamos de identidade de Jacobi ou identidade de Bianchi. Então tá, é uma equação. Essa aqui. Então vamos lá. Então essa equação aqui, essa daqui, desculpa, essas duas equações aqui, elas estão aqui. Então aqui tem duas equações com significado físico imediato. Essas aqui. Daqui, essa equação não sai diretamente daqui, mas sai dessa definição que se produziu aqui, por isso que ela é uma identidade. Então, é uma equação que é completamente antissimétrica em mini kappa. Se eu trocar mi com mi, mi com kappa ou kappa com mi, essa equação vai ser trocada. Isso aqui é um tensor, né? Esse objeto aqui se comporta como um tensor completamente antissimétrico de rank 10. Bom, vamos pegar os componentes desse aqui. Mi e kappa são esses livros. Então vamos supor que eu pegue kappa temporal, mi espacial e mi espacial. Vamos pegar essa configuração de índices. Então eu vou ter D0 do W e J mais DI do W J0. Isso no espaço não pode. Mas DJ do W0. Tudo isso aqui não importa. Agora vamos começar a fazer as associações euclidianas. D0 é 1 sobre C ddt. WJ não importa? Nós vemos lá. Epsilon J kappa. R euclidiano. Componente K. Onde R é menos gradiente, é menos rotacional de K. Aqui, WJ0. Só a gente lembrar que eu posso trocar o 0 com J e botar um sinal menos aqui. E W0J é aquele vetor. Então isso aqui fica menos, isso aqui é o DI, é realmente a coordenada do gradiente, né, do operador de gradiente em 3 dimensões euclidianas, mas o W0J é aquele vetor euclidiano V componente J para nós.
E aqui é a mesma coisa, vai ficar mais gradiente componente J, esse aqui é a componente VI euclidiana. Nós associamos o W0I embaixo do espaço de Minkowski a um vetor euclidiano. Foi uma definição, eu chamei de vetor. Podia chamar de mais ou de menos, eu chamei de um vetor V. Igual a zero. Então isso aqui também me dá um rotacional. Isso aqui nada mais é do que menos epsilon i j kappa rotacional de V componente kappa. Então eu tenho esse menos, tudo isso aqui é isso aqui menos. Então nós vamos ter que essa equação com essa configuração de índices, ela está me dando que o rotacional de V é igual a 1 sobre C ddt o FJK sai, esse cara vem pra cá, isso não mais. Oi? IJ aqui? Não, tem gradiente J. Aqui é isso aqui, ó. Bota esse menos aí, fatória esse menos aqui. Como é que tá JJ? Ah, eu errei. Desculpa, J. Aqui é J, obrigado. Tá certo. Era isso, Alexandre? Então tá errado. Então ficou esse menos, então ficou isso aqui. Então ganhamos uma informação dessa identidade. Nós ganhamos dessa identidade para os Ws vetores, eu ganho uma equação para os vetores compostos, os vetores a partir dessa equação aqui. Quer dizer, os vetores que estão definidos aqui dentro satisfazem essa identidade. Mas essa identidade se reflete desse modo. Então, essa equação aqui, vamos botar, então a gente ganha uma outra equação que sai daqui. Essa primeira equação aqui se desdobra assim. Rotacional de V igual a 1 sobre C ddt do R. E agora vamos pegar nós pegamos uma configuração temporal, espacial, espacial. Vamos pegar agora os três índices espaciais. Isso aqui vai ser um índice espacial K, aqui é kappa grego, 0 e K latino, né? Então vamos pegar aqui, o kappa igual ao setor espacial K latino, 1, 2, 3, Mi igual a I e Mi igual a J. Vou pegar isso aqui. Então, agora tudo é índice espacial. Então, tudo índice espacial, vou botar, vai ficar d kappa, W, tudo isso aqui ainda no espaço de Minkowski. Estou pegando o setor espacial do espaço de Minkowski. D kappa WJ, mais DI WJ kappa, mais DJ W kappa I. Então, tudo isso aqui é Minkowski. Vamos fazer agora as associações euclidianas. D kappa embaixo é o próprio gradiente. W e J embaixo a gente associou epsilon e J kappa. Então, epsilon e J kappa. Então ficou aqui nada kappa. O R euclidiano, componente kappa. Aqui é a mesma coisa, vai ficar mais epsilon, J kappa. Professor, no primeiro ele ficou muito caro. Ficou muito kappa aqui, né? Epsilon e J kappa. Está errado aqui, chama de R. Esse kappa é índice livre. Aqui esse índice tinha que ser saturado, então não podia ser kappa. Obrigado, tá? I, J, L, R, kappa. Agora a mesma coisa aqui. J kappa é índice, vou botar um índice L aqui, e aí vai ficar DI, R euclidiano, R. E esse cara aqui é a mesma coisa, mais epsilon, kappa, I, L, DJ, R euclidiano, R. Igual a zero. Agora, essa equação tem um índice livre apenas. Tem dois índices livres, né? O L está contraído com L, vem IJ kappa, kappa JI. Então, eu posso, por exemplo, pegar essa equação toda aqui, contrair, se quiser, como um epsilon, vamos dizer, M e J. Então, IJ e kappa são índices livres. Né? Posso até contrair um epsilon e J kappa. Eu tenho I, J kappa, J kappa I, kappa e J. Então, todos os índices são livres.
Então eu posso contrair isso aqui com epsilon de j kappa direto. Então, epsilon de j kappa vezes epsilon e jl dá 2 vezes delta de kappa L. Então isso aqui vai produzir divergência de L. Esse aqui. 2 vezes. 2 vezes. Vou sinal 2 aqui, obrigado. Não fator, pode explicar. Depois esse cara aqui. JK é 2 vezes delta de L. Então vai ficar 4 vezes divergência de J. E depois esse cara aqui é kappa IL e JK. Então eu vou manipular kappa I, né? Vou jogar o I com kappa, troco o sinal aqui, kappa com o I aqui. Então joga aqui, vai dar 2 vezes, passa esse kappa 2 vezes para cá, então não vai ter problema, vai ficar kappa I, vai dar 2 vezes delta de JL, vai dar 6 vezes delta de JL igual a zero. Então no fundo é isso aqui. Divergência de R igual a zero. Então, se eu pegar o setor puramente espacial dessa equação, com as definições que nós fizemos, isso aqui está dando para nós divergência de R igual a zero. Então, a gente ganhou 4 equações, né, em que essas equações estão basicamente retroalimentadas, né? Essa equação de divergência zero, essa equação aqui. Então, o que a gente pode observar é que, basicamente, aqui eu tenho uma equação tipo a equação de Gauss para o campo elétrico. Aqui eu teria uma equação para corrente de deslocamento, mas aqui eu precisaria de 1 sobre C2, que isso aqui seria rotacional, divergente de E igual a zero. Rotacional de B igual a 1 sobre C2 dB. Então, se eu pegar esse campo V e quiser associar ele ao menos, sei lá, o campo elétrico sobre C, ou então fazer o R. Vamos dizer, eu poderia pegar o R e associar a menos C vezes, tanto faz, C vezes o campo magnético. Então, aqui ficaria a divergência, quer dizer, a nossa ideia seria, então, associar o campo V, porque ele saiu menos gradiente, menos 1 sobre C dT, vamos associar esse campo V aqui ao que seria nas equações de Maxwell o campo elétrico. E aqui a gente teria, para ter a equação de Maxwell, precisaria ter rotacional de B igual a 1 sobre C2 dE/dt. Então vamos dizer que esse R aqui, e eu precisaria ter um sinal mais aqui. Então vamos dizer que esse R aqui seja para nós C vezes, né? Ou então eu posso até colocar menos o campo magnético. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse cara aqui, eu vou chamar para fazer a coisa, E sobre C. Como ele é igual a zero, aquele C é indiferente. Então V é a divergência de E sobre C, que é igual a zero. Vou colocar o C aqui no banco. Então aqui, mas só que eu vou colocar um sinal menos aqui. Então vai ficar rotacional de B igual a 1 sobre C2 de R, se a gente fizer essa associação. Aqui divergência de R igual a zero significa divergência de B igual a zero. E aqui rotacional de V, vai aparecer esse C, vai cancelar. Então vai ficar rotacional de V, rotacional de E igual a menos 1 sobre C dB/dt. Então com essa associação aqui, eu ganho exatamente Gauss do magnetismo e Faraday-Lenz. E reproduzo Gauss do campo elétrico e Ampère-Maxwell. Então o que a gente vê é que as equações de Maxwell, elas naturalmente podem, não estou dizendo que são elas ainda, mas que eu tenho espaço suficiente. Se a gente quiser descrever a propagação de um objeto massivo, de massa zero, e spin 1, eu tenho, e aí através dessa equação aqui, na verdade o que essa equação aqui está fazendo para mim é acomodar toda a física de um sistema de campos elétricos e magnéticos. E é claro, pensando que esse potencial dado então, ele pode ser interpretado aqui como sendo W0, né, que é o potencial φ sobre C, e aqui o WI eu vou associar com o próprio campo. Então, com essa associação aqui, e agora com essa associação aqui, eu reproduzo o eletromagnetismo. Então, o que a gente está querendo dizer é que se nós não conhecêssemos as equações de Maxwell, o fato de propagar do espaço de Minkowski um objeto de spin 1 de massa zero, eu ganho todo o conteúdo que as equações de Maxwell têm. Então, e a gente sabe que aqui no final da história, essas equações de Maxwell, elas descrevem
fóton, né, uma partícula de massa zero, transversa, de spin 1. Mas a gente está fazendo o problema inverso. Suponhamos que eu não conhecesse o eletromagnetismo, mas que eu conhecesse a relatividade especial. Então, conhecendo a relatividade especial e querendo trabalhar equações de campo para cada representação especial do grupo de Lorentz, a gente acaba descobrindo que é na representação meio-meio que eu tenho graus de liberdade suficientes para acomodar Max. Então, essa equação aqui, naturalmente, ela vai pegar Max. Então, é essa, vamos dizer assim, um pouco a moral da história. Claro, agora eu já sei, vou pensar que a gente já sabe que a notação padrão aí é campo vetorial, quadro vetorial, a mim. Então, se a gente pega esse potencial, que a gente chama de potencial vetor, né, a mim, então a gente vai associar esse objeto aqui, componente a zero, φ sobre C, fiz essa associação, e aí definimos esse objeto aqui, que é o F mini, que a gente agora vai associar, só substituir o A por W, né, e a fazer essa associação. Então, a componente F0i, nós associamos ao campo elétrico euclidiano, que é menos o gradiente de φ sobre C, menos 1 sobre C, dA dt. Então, na verdade, essa componente aqui é o campo elétrico sobre C. O campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, a gente tem esse 1 sobre C que vem do espaço de hipótese, então a componente F0i, ela não é exatamente o campo elétrico, é o E sobre C, né? Como a gente fez aqui, acabou fazendo o E sobre C. E o FJ, que deu para a gente. Então, a gente vai associar, ó, o menos B, então isso aqui vai ficar menos epsilon IJ kappa, campo magnético BK, onde esse campo aqui sai naturalmente como sendo rotacional de água. E aí tem as equações de Max, aí fica tudo certinho, com todas as equações de Max, e as equações de Max em forma covariante assumem essas expressões aqui. dmi F mini de O0 e dmi F mini kappa, mas as permutações cíclicas de O0. Certo? Então, conclusão. A física de um objeto relativístico, né, de massa zero e spin 1 é necessariamente o conjunto das equações de Max. Então, nós estamos tentando então, construir, né, a partir de argumentação, né, de teoria de grupo. Então, claro, o caminho, né, estou só recapitulando, porque as pessoas falam, mas não foi nada disso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu. As equações foram construídas empírica e fenomenologicamente. Mas depois é que a estrutura foi identificada. A época que Maxwell construiu as equações ainda não era a época das simetrias. Né? A era das simetrias se inaugura realmente na época, né, de Dirac, Wigner. Então, com a era das simetrias, a gente começou a usar essa argumentação. Nós vamos partir da simetria. A simetria já pode dar tudo para nós. E a partir da simetria, a gente vai recuperar a física previamente conhecida. Bom, então já vou dar um intervalo. Então, a gente fixou isso aí. Agora a questão, bom, vamos discutir um pouco mais, uma simetria mais profunda que tem nessas equações, que a gente não discutiu, porque o que a gente está dizendo é, tem o spin 1 está aqui, a representação transversa. Aqui, então, essas equações aqui, na verdade, elas saíram daqui então. A Lambertiana, a transversa mi, igual a zero. Então, essas equações aqui, isso aqui implicou nisso, onde o F mini tem a forma que tem, implicou nisso. Então, esse conjunto aqui saiu exatamente dessa proposta aqui. Agora, o fato de que aqui eu tenho spin 1 vai ter que ser melhor justificado agora, né, através dessa definição. Então, nós vamos apagar, vou deixar agora para a gente recomeçar a próxima aula, trabalhando a partir daqui. Que é, vamos estudar, porque mais que essa informação mais eu tenho, quer dizer, o fato de que nós construímos, né, a física desse objeto a partir
rotacional covariante, né? A gente vai ver que aqui tem uma simetria especial, que é a simetria de calibre das equações de Maxwell, e essa simetria aqui, ela é tão especial que ela que vai assegurar, ela está, na verdade, descrevendo de forma covariante uma informação que eu coloquei aqui, que é não covariante, portanto, é o spin 1. Então, quando eu separo o spin 1 do spin 0, isso aqui seria, vamos dizer, um ataque à covariância. Eu estou separando duas coisas que por transformação de Lorentz se misturam. Mas o fato de eu colocar, então, de uma certa maneira, ao covariantizar, eu estou colocando todo mundo junto. Então, onde é que está o meu trabalho? Foi a pergunta do Gabriel. Quando eu coloco o A transverso I aqui, o A0 está aqui, então o spin 0 está aqui. Só que a divergência de A também está aqui. Então o spin 0 está aqui e a parte longitudinal desse spin 1 está aqui. Então eu trouxe todo mundo para cá. Mas o que vai na prática mesmo de separar o spin 0 do spin 1? Vai ser essa simetria. Então, a covariância, eu quero separar essas duas coisas, mas a covariância acaba me obrigando a juntá-las. Mas agora, na prática da física, eu preciso realmente separar. E aí a simetria sai automaticamente. A simetria, ela é um bônus. E essa simetria vai me permitir separar um do outro. É isso que a gente vai entender agora. Então, como que o professor Dirac dizia, as equações falam por si. Claro, sabendo se a gente errar nas equações, né? Elas vão falar certamente. Então, deixa as equações irem trabalhando, que elas vão te conduzindo. Depois a gente vai interpretando e vai lendo o passo a passo das equações. Então, um pouco a proposta era essa, né? Eu quero forçar a separação do spin 1 para o spin 0, mas a relatividade não me permite. Mas eu botei a braço do meu dedão ali para eu quero separar a parte transversa da parte longitudinal. Separo. Mas às custas de quê? De gerar uma simetria. E aí essa simetria vai me permitir fazer essa quebra. Vamos dar um intervalinho, são 6h05, a gente retoma às 6h20, tá bom?